Muito bem, nesse espaço do Economia e Desenvolvimento, quero dar um grande abraço ao pessoal da área empresarial, sobretudo, que prestigia muito o nosso programa, até pelo segmento, né, empresarial que nós desenvolvemos aqui, e, sobretudo, quando nós temos um espaço, esse que a Russell Bedford nos proporciona, que é trazer a informação técnica, né, uma orientação que serve para todas as empresas, não só as pequenininhas, as médias, as grandes, mas também as grandes corporações internacionais que hoje, com esse processo de globalização, estão alinhadas do ponto de vista das relações macro internacionais. E aqui está comigo o Jorge Cereja, que é técnico de auditoria da Russell Bedford. Jorge, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu sempre, como falei agora há pouco, né, sempre me refiro aí com vocês dizendo que esse espaço está começando a se consolidar como um espaço de orientação, né, para empresários. Da auditoria, o que é uma auditoria, Jorge? Bem, a auditoria é uma revisão, né, por profissionais externos, né, contadores, né, registrados e na CVM. Externos da empresa, né, externos da empresa, ou também internos também, né? Não, tem auditoria interna, mas a auditoria externa do que nós estamos tratando, sim, elas são feitas por empresas ou por profissionais, né, independentes que para ter aquela visão externa, claro, da validação externa dos números da empresa, né, das demonstrações contábeis. Perfeito, das contas da empresa, sim, as relações com o mercado e tal. Na verdade, as empresas elas têm as demonstrações básicas que elas elaboram normalmente ao final do exercício, algumas elaboram até semestralmente, e esses números eles são divulgados ao público externo. Então, esse público externo tem interesse em saber se esses números são verdadeiros ou não, se eles estão aderentes, se as demonstrações elas estão coerentes com a situação da empresa. Então, daí entra a figura do auditor para verificar se esses números estão de acordo com as normas de contabilidade, né, existentes no Brasil, né, e ele dá o parecer dele validando aquelas informações que está sendo divulgada lá para o público externo. Perfeito. Lá em 1972, quando eu comecei, fiz meu vestibular, comecei para a faculdade de economia, nós começamos a ouvir o termo auditoria, como tu citaste aí o que é e o conteúdo a que ela se presta. Mas de lá para cá, né, o Jorge, a abertura das economias, dos mercados, foi exatamente o que tu está citando aí, ou seja, a necessidade de se criar instrumentos comuns de auditoria porque as relações internacionais é uma realidade, ninguém pode fugir disso, né? Então a auditoria serve para isso. Ela, de certa maneira, é um elo comum do ponto de vista de saber da situação das empresas, financeira, contábil, né, e isso ajuda no mercado internacional. Sim, na verdade, existe, né, em função da globalização e das empresas virem investir no Brasil, né, então a auditoria serve para validar esses números e que os investidores lá fora entendam que esses valores estão de acordo com as normas que também são aplicadas lá fora. São confiáveis. São confiáveis e de acordo com as normas internacionais. Então, por isso, houve uma convergência global das normas de contabilidade e isso passou a ser adotado pela maior parte dos países do mundo. Perfeito. E no Brasil começou essa aderência a partir de 2009 com a conversão das normas internacionais de contabilidade que vieram a se tornar as nossas normas brasileiras de contabilidades técnicas. E daí, essas normas técnicas começaram a ser aplicadas em todas as empresas. E daí, a função do auditor é verificar se essas normas estão sendo adotadas apropriadamente. E, com isso, dando essa confiabilidade para o investidor, tanto interno quanto externo. Quer dizer, uma empresa hoje, para ter essa relação com o mercado internacional, ela imprescinde, quer dizer, é fundamental que ela tenha uma auditoria independente nesses moldes que está tratando. Hoje em dia, na verdade, nós temos essa visão internacional, mas na função da auditoria, todas as empresas do Brasil mesmo que não tenha contato com o exterior, que sejam reguladas ou pelo Banco Central, ou pela SUSEP, ou pela Previc, ou que seja uma SA de capital aberto, ela tem que ter auditoria, independente se ela tenha vínculo internacional ou não. Isso já está na própria legislação brasileira, que há necessidade de as demonstrações serem analisadas por um auditor externo com registro na CVM. Então, cada órgão tem uma norma específica para tratar dessa questão da auditoria das demonstrações contábeis. Hoje, vamos dizer assim, que apenas aquelas empresas muito pequenas ou que não tem nenhum regulador que não recorre à auditoria externa. A maior parte das empresas de porte médio, grande, elas já têm essa necessidade de auditoria externa. Tá, como é que vocês estão alinhando essas questões das necessidades das empresas, do mercado internacional, enfim, da convivência toda empresarial na empresa, lá na Russell?
Nós temos toda uma questão de certificação, né? Aos auditores externos, hoje em dia, além de terem o curso superior, ele tem que ter uma certificação a nível de CFC, do CNAE, a qualificação técnica geral, que a gente chama para ter o cadastro no CNAE, e depois tem as certificações do Banco Central, SUSEP, Previc. E, além disso, nós somos obrigados também a ter uma quantidade X de horas anuais de educação continuada, que é aquilo que a gente está sempre se atualizando. O aperfeiçoamento, né? É, aperfeiçoamento e atualização. Então, mesmo quando não sai nenhuma norma, a gente está sempre trabalhando em cima das normas já existentes. Nós temos, em termos de normas, só normas de contabilidade, nós temos em torno de 49 a 50 normas, só as emitidas pelo Conselho Federal. Então, o auditor não tem como pegar e ter tudo isso na cabeça. Então, ele tem que estar sempre estudando, sempre se atualizando, sempre procurando estar desenvolvendo essa parte de conhecimento da legislação. Todas as empresas, no caso, vocês têm muitos clientes, naturalmente, não só aqui no Brasil, mas fora, evidente, uma empresa conhecida internacionalmente. Como é que vocês estão tratando dessa questão neste momento, com pandemia e tudo? Não, eu acho que assim, a questão da pandemia, ela em si, ela não mudou muito o foco, né? Teve um momento assim que houve uma retração até o pessoal se adaptar com como iria executar os trabalhos, mas aquilo ficou represado. O serviço de auditoria não tem como parar. Em algum momento ia ter que ser feita aquela auditoria porque os órgãos reguladores exigem a apresentação das demonstrações contábeis. Os prazos se mantiveram, exatamente. né? Os prazos até foram ampliados, né, no primeiro momento por causa da questão da pandemia. Mas não há necessidade de fazer a comprovação disso aí. Mas continuava... Claro. As exigências legais de ter auditoria. Então, no primeiro momento, ali, março, abril, ano passado, deu uma retraída no mercado, deu uma segurada em questão da pandemia, mas logo em seguida a gente começou a executar os trabalhos de novo, porque as empresas não pararam de trabalhar, de gerar informações, e essas informações teriam que continuar sendo auditadas. Então, a pandemia só trancou no momento, depois voltou a tudo ao normal. Jorge, eu, assim, pela experiência que eu tenho como economista, eu vejo assim, que é fundamental essa questão da contabilidade e da auditoria nas empresas. Por exemplo, assim, eu acho que uma auditoria bem feita, como vocês fazem, né, ela ao mesmo tempo, ela é causa e é efeito da saúde financeira da empresa. Não é mesmo? Vamos dizer assim, a nossa responsabilidade nesse sentido é confirmar se a saúde está bem ou não, da empresa está bem ou não. Porque tem aquele momento que tu também é o autor da notícia ruim, que é informar para o mercado que aquela empresa está com problemas. Mas aí vocês ajudam na recuperação dela, ou seja, vocês ajudam que ela retorne a uma saúde financeira interessante. Dentro do possível, quer dizer, veja bem, a nossa função não é ajudar a empresa a se recuperar, a nossa função é verificar como é que está a saúde dela. Exatamente. A recuperação dela vai depender de um plano de ação e a gente pode acompanhar esse plano de ação dentro da auditoria, mas não podemos ter essa ingerência de chegar e dizer, não, tu tem que fazer isso para ter sua saúde financeira. Existem outras situações, outros consultores que podem fazer isso, mas a nossa função, primordialmente, como auditor externo, é verificar como está a situação deles. Nesse como está, é que vocês vão verificar onde é que estão os pontos de estrangulamento, né? Que precisa melhorar aqui, agora como fazer isso, claro que aí não é, de vocês. Nós temos uma norma clássica que é que quem faz não revisa. E a nossa função fundamental é revisar, verificar se aquilo está correto ou não. Se os números estão corretos, se as demonstrações estão representando efetivamente a vida financeira da empresa naquele momento. Qual é a norma principal que tu gostaria de destacar na nossa entrevista que vocês estão trabalhando em cima? Na verdade, para os auditores, assim, a norma básica é a NBCTA 200. Tá? Dessa aí tem todas as outras variações que geram quase 50 normas correlatas. E essas normas que a gente está comentando são as normas que são revisadas na nossa revisão dos pares. Então, daí vem um outro auditor, uma outra empresa de auditoria, é contratada pela a revisada para verificar se essas normas estão sendo adequadamente aplicadas pelo auditor nos trabalhos dele ou não. E daí, então, isso é feito, uma revisão a cada 4 anos,
Nós temos o CRE, que é o Comitê de Revisão Externa de Qualidade do CFC. Ele seleciona a empresa que vai ser revisada e daí a empresa revisada tem que contratar um revisor para verificar essas normas. Daí é elaborado um questionário, é elaborado um relatório, que como se nós fôssemos uma empresa sendo auditada, só que daí a revisão é por um outro auditor que tenha as mesmas características, as mesmas certificações que nós. Então, o profissional de auditoria, qual é a faculdade que ele precisa fazer? Ele pode ser contador, economista, e a auditoria em si, ela tem uma especialização, ela tem uma faculdade? Sim, é ciências contábeis. Ciências contábeis. O profissional de auditoria ele tem que ser essencialmente contador, registrado no Conselho Regional de Contabilidade. E daí depois vem as certificações subsequentes, que é o CNAE, né, que é o Cadastro Nacional do Auditor Independente, e as certificações para cada órgão regulador. Mas a base é ciências contábeis. Contador. E como é que tu está vendo o nível, assim, aqui a gente não veio para criticar coisa nenhuma, mas o nível, assim, do egresso de uma faculdade de ciências contábeis, ele precisa se especializar muito, fazer curso de qualificação para estar um profissional que esteja em acordo com as exigências do mercado? Como te falei na própria educação continuada, né, que é uma previsão legal, tu nunca sai da faculdade pronto, a não ser que tu já esteja trabalhando na área e te desenvolvendo paralelamente. Mas o certificado em si, ele te dá o start para te entrar na profissão. Mas a partir dali tu tem que... Ali não é o fim da coisa, ali é o começo, né? É o começo, assim, ó, tu chegou na linha na linha de largada. A partir dali tu tem que começar a estudar, porque o que tu estuda na faculdade em si é a contabilidade essencial. Não tem aquelas variações, né? Isso, assim, uma contabilidade de um banco, uma contabilidade de uma seguradora. Isso são variáveis da contabilidade básica. Então, tu tem que desenvolver isso posteriormente. Alguma coisa mais que tu gostaria de acrescentar, Jorge? Não, eu acho que, em termos assim, do nosso termo que nós estamos proposto, né, essa questão da revisão dos pares, da qualidade da auditoria, isso é uma coisa muito importante, porque para pegar e tu, vamos dizer assim, tu tem um mercado regulado, tu traz mais qualidade, né, para a auditoria e para as empresas que também estão recebendo esse serviço, né? Então, assim, para tu limitar os prestadores a apenas aqueles que realmente tenham a qualidade para desenvolver o trabalho nas empresas. E isso é uma coisa muito importante em termos de mercado de auditoria. Eu acompanho há muito tempo aqui o mercado empresarial brasileiro, até pela formação que eu tive e tal, e como jornalista. E eu, assim, olha, sinceramente eu viajei em todo o Brasil, e eu acho que aqui no Rio Grande do Sul nós temos profissionais, realmente um dos melhores profissionais nesta área de ciências contábeis, auditoria, contabilidade, estão aqui no Rio Grande do Sul. Tanto é verdade que muitos que participam aqui do programa dão consultoria fora daqui e até fora, no exterior. Então isso nos orgulha muito. E a Russell Bedford é uma fonte de profissionais dessa categoria e por isso que uma empresa não precisa nem identificar, nem precisa dizer mais alguma coisa da Russell Bedford, profissionais como tem aqui o Jorge Cereja. Jorge, muito obrigado pela tua presença aqui, parabéns à empresa, um grande abraço para o pessoal lá da Russell, que de certa maneira trouxe uma qualificação ainda muito maior para esse programa e sobretudo atendendo à necessidade do nosso telespectador. Muito obrigado, Silvio. Qualquer coisa nós estamos à disposição, né? Muito obrigado. Na Russell Bedford, temos lá nossos contatos comerciais, né? Pode me seguir lá no LinkedIn, onde a gente está sempre divulgando informações sobre normas de auditoria, sobre assuntos em geral. Na semana que vem eu vou mostrar um livro, que tu foi autor de um livro, né? Sim, nessa área. Sobre auditoria. Sobre auditoria. Então, na semana que vem eu vou mostrar um livro que a tua colega está aqui, a Rose, vai me mostrar aqui, nós vamos mostrar realmente, porque o livro também é um grande suporte, né, para que você que possa desenvolver mais, se atualizar mais e se qualificar. Um grande abraço, Jorge. Muito obrigado. Um abraço para o pessoal lá. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.